E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho mais de mercado aqui hoje. Já tem um tempinho desde o último vídeo que eu fiz sobre a parte um, do mercado de transferência, que inclusive eu acabei de postar no X. Aliás, antes disso, o cenário está um pouquinho diferente que eu estou viajando, mas enfim, vamos voltar a falar sobre Série A, sobre o mercado. Depois que eu fiz o último vídeo, tivemos algumas poucas novidades e voltando o tweet que eu fiz hoje. Eu até peguei aqui que foi do Guido Olivares, que posta aí bastante coisa da Série A. Ele falando aí sobre a maioria dos times, né, da Itália fazendo mercado aí de pouquíssimas movimentações, mercados bem modestos mesmo. Até comentei aqui um pouco, né, do que vem acontecendo, os clubes com muitos jogadores no elenco. Eu vou tentar passar por um pouquinho por cada clube. Não vai dar para fazer igual no primeiro vídeo que eu falei sobre todos os 20 clubes, até porque tem time que nem tem tanta atualização assim, tem como ficar ali o que falar muito tempo. Então eu peguei ali tentei fazer um apanhado das principais notícias e passando ali pelos clubes, as principais transferências, negociações que a gente teve, uma ou outra evidentemente pode passar batido, mas eu tentei fazer aí de uma forma bem resumida. Começando pela Atalanta, que tem aí como técnico Maurizio Sarri, que chegou o Gianluca Gaetano, que inclusive foi formado no Napoli, se destacou aí no meio-campo do Cagliari, e foi essa contratação aí para o Maurizio Sarri, e vamos aguardar, porque a Atalanta ainda precisa fazer bastantes movimentos, aí nós já estamos aí na metade de julho, já depois da metade de julho para agosto, daqui a pouco a Série A começa, tá faltando pouco tempo, né? Já começa no final do mês que vem. E a Atalanta tem que adequar ainda esse elenco ao Maurício Sarri. Mas teve uma ótima notícia que foi o Ederson brasileiro, que acabou sendo reprovado ali nos exames médicos, né, no Manchester United, de uma forma até que bem estranha, porque a Atalanta ficou firme, né, mantendo a palavra de que ele estava 100% fisicamente, o Manchester United alegando isso, o negócio acabou colapsando. De toda forma, o Ederson voltou para a Atalanta, já renovou o contrato. Aí, digamos assim, entre aspas, uma contratação a mais para o Maurício Sarri, e será muito importante no meio-campo. O Bolonha contratou o lateral esquerdo, o Raim Al-Hazzani, que jogava em La Liga. Ele chega aí, é um jogador da nacionalidade do Níger, chega aí para ser uma alternativa na lateral do Bolonha, para jogar ali no time do Domenico Tedesco, e começou essa pré-temporada aí sendo goleado pelo Arminia, né, da Alemanha. E vamos ver o mercado. O mercado, por enquanto, não teve muitas movimentações de grande relevância nos Rossoblu. Passando para o Cagliari, a gente tem o Winks e o Fatini chegando para o meio-campo, que perdeu o Gaetano, como eu falei, esses dois nomes chegam para compor ali o Winks mais experiente, o Fatini um mais jovem. O Belotti, o Cagliari tinha a intenção de renovar com ele por pelo menos mais uma temporada, já mais experiente, o André Belotti, mas ele acabou sendo reprovado nos exames médicos. Ele vinha aí recuperando de uma lesão no joelho, voltou na reta final da temporada, acabou sendo reprovado, e o Cagliari não renovou o contrato com o Belotti, que segue livre no mercado. O Como, que é um dos protagonistas, até o Olivares chama atenção ali para Como, né, eu vou até pegar aqui, Como, Venezia, Fiorentina e Milan. A gente vai falar de todos mais para frente. O Como, um grande protagonista, fechou aí com o Andrés Cuenca, formado na base do Barcelona, o Nico Paz ficando em definitivo, o Kaique Bruno, lateral esquerdo brasileiro, o Mattia Liberali, um dos grandes jovens talentos da nova geração italiana, um meia joga ali no ataque, pode fazer a função de um trequartista, pode jogar um pouquinho mais aberto, puxando para dentro, um jogador de muita qualidade com a bola nos pés, e destacou muito no Catanzaro, né? E foi um jogador que o Milan, foi revelado no Milan, né? O Milan até queria contratar ele de novo, ele preferiu o projeto do Como, né? Principalmente pela forma com que ele saiu do Milan, não foi uma forma ali, diria que muito legal, né? O Luiz Milá também, espanhol, mas esse mais experiente. E ainda a gente ainda tem as especulações aí no Como do Chalobah para a zaga e do Moiskin da Fiorentina, que seria aí uma venda importante para Viola, a gente vai falar logo mais, mas por enquanto nada certo ainda, somente especulações de momento. Como eu falei, o Como fazendo um esforço muito grande para entregar um plantel de ótimo nível para o Cesc Fábricas, e eu ficaria de olho aí se esse Como pode brigar até, quem sabe até além, né, de uma vaga por Champions League. Talvez seja cedo ainda, mas olha o elenco que eles estão montando e o trabalho que o Fábricas tem. Um trabalho
um dos melhores trabalhos, eu diria que não só no futebol italiano, mas de todo o futebol europeu. Então vale a gente ficar de olho aí e a partir da próxima temporada também fair play financeiro. Inclusive o presidente do Como falou sobre isso nos últimos dias. A Fiorentina, outra protagonista no mercado, fazendo grandes contratações de zagueiros. Trouxe o Vieri, revelado no Grêmio, inclusive ele falou na apresentação na Viola que o nome dele é por causa do atacante Christian Vieri, que o pai dele era fã dele. Muito bacana essa curiosidade. O Dragosin já tem experiência aí no futebol italiano, também chega para a zaga. No meio-campo, o Olay, que foi um destaque da Costa do Marfim na Copa, vinha muito bem no futebol turco, foi um investimento importante da Fiorentina, assim como o Arthur Atar, né, que vem de uma temporada muito boa na Udinese, um jogador aí que a gente já vinha destacando, crescendo muito, e foi contratado, eu diria que até de maneira surpreendente pela Fiorentina, um investimento muito importante, e um Fábio Paratici, diretor, que está mostrando muito serviço aí. E eu diria que agora a dúvida que fica é para a gente ver como que o Fábio Grosso vai conseguir nesse novo nível de exigência dele, que ele vem após um bom trabalho no Sassuolo. A gente teve também chegando na Fiorentina o Alexei Menes, pode jogar ali no lateral, até mais avançado, ex-jogador do Milan. E a Fiorentina vem montando aí o que pode ser um dos melhores meio-campos, né, da Série A do Campeonato Italiano, do futebol italiano, que é aí, tem Fagioli, tem Mandrágora, tem o Atá, tem o Olai, será que todo mundo vai ficar? Um meio-campo potencialmente muito bom, né? Levando em conta o último trabalho do Fábio Grosso, ele joga com três meio-campistas. Vamos ver como que ele vai armar esse time, mas de toda forma é bem interessante, né? Uma das equipes, inclusive já falei aqui no X, que eu mais quero acompanhar na próxima temporada para ver como que vai ser o encaixe desses jogadores. É claro, a Fiorentina também tem a questão das saídas agora, né? O Gozan já foi anunciado pelo Schalke, o Fazzini foi pro Cagliari, vai sair mais gente, o mais quem fica, ele sai, o Gudmundsson, o Dodô, lateral brasileiro, tem alguns jogadores no meio campo, ele sabe que todos vão ficar, talvez fique muito congestionado o setor, vamos ter que aguardar também essa reta final de mercado, que, inclusive eu falo aqui escrevo aqui, estamos caminhando para a reta final do mercado com ainda muitos times com indefinições, né? A Fiorentina nem tanto porque conseguiu comprar muito, mas outros times ainda não, os clubes italianos ainda não. E a Inter aí tem bastante coisa pra gente falar, né? O Provedel chegou bastante, não em termos de contratações, tá? Mas nessa política da Inter de não gastar tanto. Então, o Provedel foi anunciado, goleiro, vai disputar a posição com o Joseph Martinez. E no geral, é um mercado bem parado da Inter. A Inter não fez nenhum grande investimento. Trouxe aí o Alexander Stankovic, filho do Dejan Stankovic, que foi ídolo da Inter. É uma opção ali para o meio campo. E trouxe aí, como eu disse, o, o Provedel para o gol. A Inter estava próxima de fechar com o Cagliari, que seria esse ala direito substituto do Dumfries. Ele não foi aprovado nos exames médicos ali pelo CONE, né, o Comitê Olímpico Italiano. São regras muito rigorosas na Itália, ele acabou sendo reprovado. E essa política do Octree, que é dona aí da Inter, vem despertando aí muitas críticas, né, sobre como que a Inter vem sendo extremamente modesta no mercado, não vem fazendo propostas muito altas, não vem entrando de ponta cabeça nos negócios, muito pelo contrário, um time excessivamente cauteloso, eu diria. É, as propostas da Inter, a forma como ela avalia ali, às vezes até um pouco abaixo do que o mercado ofereceria normalmente ao jogador, e com a concorrência tão pesada com grandes clubes, clubes que são forças econômicas muito importantes do mundo, e a Premier League fica difícil você concorrer com eles, mas a Inter está aí tentando, né, vendo as opções, mas no geral é um mercado bem decepcionante da Inter, que a gente imaginava que seria uma temporada de subir essa régua, de qualificar ainda mais o elenco, e na verdade a gente vê uma Inter que perdeu, né, aí Acerbi, Sommer, perdeu o Darmian, perdeu o De Vrij, perdeu o Dumfries, jogadores, né, que foram importantes aí nos últimos anos para a Inter, e até o momento nada de muito concreto, né, muito pelo contrário. E não, eu, sinceramente eu não sei se vai mudar, né, nessa reta final de mercado aí, porque abriu esse espaço na folha, mas a Inter não vem sendo demonstrando essa política dela de fazer grandes investimentos. Mas, porém, a gente deve salientar o Auxílio e o Marota, que são os diretores da Inter, são profissionais bem qualificados no mercado, acho que eles estando ali uma garantia de que o time vai seguir competitivo, aliado aos jogadores aí que chegaram na era Suning, né? Grandes jogadores
futebol mundial, Lautaro Martinez, Varela, a Inter tem um pilar muito forte, né? Você pega ali o time, eu acho que ainda vai seguir forte. Você tem um Bastoni na zaga, você tem um Çalhanoğlu no meio campo, Varela, Lautaro, Thuram, Di Marco, a Inter ainda segue com esses pilares, mas o esperado era dar um salto. O nível da Inter a gente espera isso, que fosse um salto, não um retrocesso ou no máximo permanecer no mesmo lugar. A Juventus tem o Celik, lateral direito, foi anunciado, né, de forma até surpreendente, porque já tinha uma negociação de renovação de contrato com a Roma bem encaminhada. Ele estava livre no mercado, mas vem de boa temporada na Roma, ele vinha de boa temporada. O contrato dele tinha se encerrado, mas a Roma estava bem próxima de renovar com ele, já tinha até mandado para ele assinar o contrato. No fim das contas, o Juventus entrou na jogada e assinou com ele. Aquele não é um lateral incrível, um grande lateral, mas um lateral sólido, competente ali para sólido defensivamente, não é aquele super ofensivo, mas pode cumprir o papel ali e compor o elenco. E no geral, a Juventus aguarda a definição do futuro dos demais jogadores para agir mais no mercado. A Juventus também bem parada. Tem ali o Arthur, o Douglas Luiz, o Openda para resolver o futuro. Passando para Lazio, a gente tem o Doik chegando para a zaga, uma zaga que tem o Romagnoli, que ainda não saiu oficialmente, mas que tem essas negociações aí com o futebol do Catar. E o Mário Rilla, que foi anunciado pelo Milan, uma ótima contratação do Milan, porque vem de boa temporada na defesa da Lazio. Como eu falei, agora entrando no Milan, o Gonçalo Ramos e o Mário Rilla, que chegaram com valores bem relevantes. No Milan que agora vem observando o mercado, protegendo alguns garotos, né? O Komoto renovando o contrato, o Camarda também, tudo certo aí já para eles renovarem. E precisando também trabalhar na questão das saídas. O Rafael Leão fica, ele sai, o Mussa, Stupinhan, o Santi Jimenez, atacante, que acabou machucando na Copa do Mundo. Então imagino que vai acabar tendo que ficar para se recuperar. O Napoli, que tem um elenco bem cheio, inclusive o De Laurentiis, presidente do Napoli, falou em um plantel com 47 jogadores e a gente vai precisar ver como que o Napoli vai trabalhar nessas saídas. Até o momento, pouquíssimas, muitos jogadores ali jogando, jogadores assim bem questionáveis atuando, mesmo que o Napoli investiu e já estão fora do projeto. Será o que vai acontecer agora? A Roma tem também algumas definições, porque o Summerville, que fez uma boa Copa pela Holanda, seria esse alvo para ser esse atacante, né, pelo lado de campo ali, do meio para dentro, né, nesses dois meias que o Gasperini gosta de utilizar, diria que pontas, mas jogando mais um pouco por dentro, enfim. E ele acabou indo para o futebol da Arábia Saudita e a Roma vai ter que buscar os pontas para o Gasperini, no mínimo deve chegar, né, pelo que a gente viu, dois desses atacantes, mas vamos aguardar os próximos nomes que vão surgir. De toda forma, o mercado ainda de manutenção, né, que a Roma consegue manter de bala, encaminhou aí, renovou, né, já com o Mantini, com o Cristante, acabou perdendo o Celli, que tem o Pellegrini também negociando, então vamos aguardar também. O Sassuolo perdeu o Muharrimovic para a Premier League, foi vendido para o Leeds por um valor relevante, a Juventus ainda recebe 50%, a grana relevante entrando nos cofres da Juve, e o Venezia, dentro da realidade dele, também foi bem ativo, inclusive anunciou hoje o Acorada, um centroavante nigeriano, um investimento bem importante, além do Albion Ramani, que também foi anunciado aí nas últimas semanas. E fica aí o questionamento se o Venezia finalmente vai conseguir permanecer na elite, tem feito investimentos bem interessantes. Vamos ver como será quando a bola rolar, faltando aí um mês para iniciar a Série A. Muita coisa ainda para acontecer, o mercado de transferências ainda bem frio na Itália, e não acho que vai mudar radicalmente da noite para o dia, mas vamos ver, principalmente a questão das saídas, o que os clubes vão fazer nos próximos dias. Claro, tem a questão da Copa do Mundo, né? Então, agora que acabou a Copa, a gente espera que o mercado se aqueça de vez. Enfim, é só para passar um resumo mesmo. Já deixa o like aí, comenta, se inscreva no canal. Um abraço, até a próxima.